minha indicação de hoje é O Cage e os Vermes, um clássico do Carlo Ginzburg, um clássico da historiografia. Quem não conhece, ele é um historiador que tem vários livros e ensaios sobre história e historiografia, e também sobre feitiçaria e cultos antigos. Nesse livro, Cage e os Vermes, ele vai se debruçar sobre um caso peculiar da Itália no século XVI, que é de um moleiro que desafiou a Inquisição. A peculiaridade do Menóquio, que é como era conhecido o Domenico Scandella, me corrijam se estiver errada a pronúncia, que é o caso que o Ginzburg vai se debruçar, justamente que, além de ser um camponês que sabia ler, ele teve acesso a várias obras e também misturou todo esse conhecimento dessas obras com que ele teve acesso com a cultura rural e camponesa daquele período. E é por isso que o caso dele é tão peculiar, porque ele, além de desafiar, né, a Igreja Católica, que era extremamente poderosa nesse período, e a Inquisição, né, que o Santo Ofício funcionava a todo vapor nesse período, justamente por causa do avanço do protestantismo na Europa. E o que mais me chamou a atenção são justamente as questões que ele aponta e a coragem dele de falar abertamente, e os registros que o Ginzburg teve acesso foram bem extensos. Quais eram as afirmações do Menóquio? Bem, entre outras coisas, ele afirmava que provavelmente Maria não era virgem quando concebeu Jesus. Afirmava, por exemplo, que blasfemar não era pecado, né? Ou seja, falar contra o que a igreja pregava não era pecado, na opinião dele. Também afirmava que Jesus provavelmente era um homem como outro qualquer, e que ele duvidava até mesmo que Deus botasse o seu filho para ser pregado numa cruz. Então, algumas afirmações bem polêmicas. Afirmava, entre outras coisas, que as escrituras foram até inspiradas por Deus, mas que quem escreveu foram os homens, e que a Bíblia, né, apesar de inspirada por Deus, foi uma adaptação humana, especialmente dos clérigos, para, de certa forma, se dar bem. E uma das coisas importantes e que eu acho extremamente vanguardista da parte dele é afirmar que há uma certa equivalência das diferentes fés. O Ginzburg chega a falar que o Menóquio, de certa forma, ele teve acesso ao Alcorão, entre outras obras, que acabaram fazendo com que ele questionasse a própria fé. Então, muito provavelmente, a mistura de toda essa experiência de leitura que ele teve, somado a um certo extrato da mentalidade camponesa, de algumas crenças antigas, fez com que ele pensasse que o catolicismo, de certa forma, era apenas uma religião a mais. E ele afirma que todo mundo que pertence a uma religião acredita que a sua seja a melhor. E tudo bem. Então eu acho isso bastante interessante se a gente pensar no imaginário camponês do século XVI. E o que vai dar a explicar o título, né, o Cage e os Vermes, é na verdade a sua cosmologia bem peculiar, que é na verdade a explicação dele para a origem do mundo. Ele acredita que na verdade o universo surgiu do caos, né, e desse caos surge uma espécie de massa da onde vão brotar os vermes. É como se o mundo surgisse do inanimado, e esses vermes seriam na verdade Deus e os anjos. Deus seria mais poderoso que os anjos, mas na verdade esses anjos são uma espécie de trabalhadores de Deus, então ele que criaria o restante do universo. O interessante é que dessa massa, desses seres, né, formados por ar, ele fala dos 4 elementos, né, água, terra, fogo e ar, que compõem o ser humano, também de certa forma estava compondo Deus. E já que todos esses 4 elementos fazem parte do mundo, é como se Deus fosse o próprio mundo. Então ele tem uma concepção tanto quanto materialista da existência humana. Enfim, eu acho que o Menóquio ele é para a gente, né, leitor comum, e eu acho que você não precisa ser historiador para se interessar pelo livro. Pelo contrário, a linguagem é extremamente acessível para qualquer leitor. Eu acho que o que vale é você
parar e pensar qual é o preço, né, da sua liberdade. O Menóquio foi preso 2 vezes, né, pela Inquisição, então ele sabia do que ele estava fazendo. A segunda vez ele, apesar de ter tido muito medo, porque sabia que ele provavelmente seria condenado, ele ainda insistiu em questionar a igreja, mesmo depois de ter jurado seguir os dogmas da igreja. E eu acho que além de toda a curiosidade da obra, acho que o interessante é vocês conhecerem como ele questiona e como os questionamentos dele são muito avançados para a época, e não perder a experiência de leitura, que é uma leitura super simples, acho que acessível a todos os leitores, como já disse. E, enfim, algumas críticas dele são ferrenhas, eu ficava amarrado, como por exemplo quando ele fala do inferno, na página 127, ele fala assim, o Menóquio fala assim, eu gosto que se pregue para os homens viverem em paz, mas pregar o inferno, Paulo disse isso, Pedro disse aquilo, acho que é mercadoria, invenção dos homens que sabem mais do que os outros. Mas ele dizendo que a invenção é coisa dos padres, é uma invenção humana, né? Isso não seria real, né? Não estaria de fato na Bíblia, na parte menos inspirada por Deus. Ele diz que muitas dessas inspirações divinas, né, na verdade eram manipulações dos padres. Interessantíssimo. Então é isso, pessoal. Desculpa a informalidade, o cabelo bagunçado. A ideia é que a gente possa fazer sempre essa troca. Se você tiver gostado do vídeo, dê um joinha. Se você tiver se interessado pelo livro, dá uma pesquisada. Se você me conhecer pessoalmente, me peça emprestado, vai ser um prazer. E a gente se vê na próxima.